Jornada pela Bíblia, Atos capítulo 4. A cada capítulo, mais perto do coração de Deus. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. E muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E, colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E, vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E, chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que, pelo Espírito Santo, disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque os gentios se enfurecem e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois, nesta cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais,
e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E, quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A generosidade dos primeiros cristãos. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos.